Paz, meus amados. Graças damos ao Senhor por mais um dia de vida, por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele tem feito para conosco. Somos gratos de todo o coração. Hoje é quinta-feira, dia 10/10 de 2024. Uma manhã, um tempo um pouco fechado, mas bastante agradável o dia. Talvez uma chuvinha ajudaria, mas glória a Deus, né? Tudo é perfeito, conforme a vontade do Senhor. Bom, eu gostaria de dar a oportunidade, a série que a gente tem ali, falado um pouco sobre Elias, sobre a sua caminhada de 25 anos de ministério, sobre a terra, sobre o reinado do rei Acabe, que durou 22 anos. Gostaria de estar dando continuidade sobre esta série, que é o profeta Elias em Sarepta. Se você tem me acompanhado nessa jornada da caminhada de Elias, já é de conhecimento que a essas horas ele era o homem mais procurado de todo o reino do norte de Israel. Caso você ainda não assistiu ao vídeo O Chamado de Elias, estou deixando o link e recomendo que você assista primeiro ao Chamado de Elias, para ter uma dimensão da apostasia espiritual do povo, pois nesse primeiro vídeo eu trago toda a trajetória do declínio do povo e de seu afastamento dos mandamentos, da lei, das tradições, dos ensinos mosaicos, isso é, já não realizando mais a circuncisão das crianças. Perderam completamente a referência de serem chamados de povo escolhido, já não havendo os sacrifícios voltados para Deus, já não havia sacerdotes levitas executando o ofício nessa nação, pois foram substituídos pelo primeiro rei de Israel, Jeroboão, que iniciou a idolatria com adorações a touros. Os levitas provavelmente tenham migrado em massa para o reino do sul Judá, que estava Reboão, o filho de Salomão, aonde eles ainda poderiam executar o seu ofício e adorar a Deus. Pois a perseguição e a extinção da adoração nesse reino estava nos níveis mais altos do que você possa imaginar, pois o povo era proibido de adorar a Deus sob as ameaças de morte. A degradação estava em níveis tão elevados que até o próprio profeta Elias, em certo momento, exclama a Deus que somente ele havia restado por adorador a Deus, e Deus diz que ainda restava nessa nação 7.000 adoradores, que não haviam se curvado a Baal. Imagine uma nação que deveria representar os valores de Deus e ser o seu povo representante na terra, com provavelmente quase 1,5 milhão de habitantes, pois se tomarmos como exemplo que Roboão, filho de Salomão, ajuntou 185 mil soldados, esse número sendo apenas a soma de duas tribos, a de Judá e a de Benjamim, para subir contra Israel, para unificar novamente o reino, pegaríamos essa soma e multiplicaríamos a grosso modo por 10 tribos, que foram as tribos que se uniram para a formação do reino de Israel, o reino do norte. Com certeza haveria tribos com mais soldados e algumas tribos com menos soldados, mas daria por baixo ali uns 500 mil soldados para a guerra. Isso contabilizando apenas homens para a guerra, que seria acima de 20 anos. Se colocarmos mulheres, adolescentes e crianças, chegaria fácil acima de 1 milhão de habitantes, somente no Reino do Norte Israel. Hoje Israel possui quase 10 milhões de habitantes, sendo que 2 milhões não são judeus que residem lá no país de Israel. Essa explicação é só para se ter uma noção que uma nação que deveria ter uma comunhão íntima com Deus, isso é, 99,99% delas serem fiéis a Deus, de seus 1,5 milhão de habitantes naquela época, apenas 7.000, isso é, 0,46% da nação ainda se mantinha fiel a Deus, não chegando nem a 1% de sua população. Como pode, em um espaço de tempo de 62 anos, desde a divisão do reinado, mais de 99,53% da população se afastar de Deus? 1.493.000 pessoas, na base que estamos fazendo de 1,5 milhão. Parece até difícil de acreditar, quando expomos de forma matemática essa situação. Mas
Leamos a passagem que queremos refletir sobre a ida de Elias para Serepta. Se encontra na narrativa do primeiro livro de Reis, o capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 24, que vamos tomar como base da nossa leitura. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, o entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Palavra do Senhor. Poderamos um detalhe interessante no ministério de Elias, pois as pessoas nos dias atuais buscam holofortes, status, ficar em evidência no meio evangélico. E os profetas e os servos de Deus do Antigo Testamento viviam uma vida de reclusa e de perseguição, intensa por proclamar a vontade de Deus e a sua justiça. Foi uma caminhada solitária de Elias. Ele retira para se isolar em uma caverna perto de Querite, segundo a ordem de Deus. Foge da nação de Israel quando o riacho se seca, indo para Sidom em Sarepta. Habita na casa de uma viúva. Ele não se encontra em palácios ou em glamour, como um artista de Hollywood. Vive uma vida desprovida de luxo ou qualquer fartura, vivendo uma vida humilde, com a mesma roupa por anos, sendo alimentado de migalhas, e se depara com uma viúva, sem nenhum luxo ou condições de cercá-lo de cuidados. Que choque de realidade dos dias atuais que vivemos. Queremos ser usados como Elias, mas garanto que ninguém iria querer viver essa vida de limitações, sem família, uma vida solitária de reclusão, sem amigos, familiares, vivendo no meio de estranhos, pois ele não possuía uma casa para residir e nem poderia, pois era perseguido pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel. Por muitas vezes gostamos de fazer uma pintura maravilhosa em torno da situação,
Mas se fizermos uma pintura em torno de Elias, seria em um deserto seco, com urubus voando sobre sua cabeça, com hienas e coiotes o cercando, sob ordens de um touro e um dragão, e Elias sendo carregado por borboletas, o segurando em sua vestimenta e o conduzindo bem devagar em meio a essa tumba de animais. Quando tenta vestir a roupagem do personagem, você consegue vislumbrar a delicadeza da situação frágil em que se encontrava Elias. E veio a orientação de Deus para Elias, quando o riacho se secou. Quantas vezes buscamos por meio de oração uma orientação de Deus para nossas vidas? Naquele tempo havia na estola sacerdotal, especificamente no peitoral do sumo sacerdote, uma pedrinha, provavelmente de forma axial, que girava de forma radial, contendo descrições nela, que era Urim e Tumim, e provavelmente um espaçamento neutro entre essas duas inscrições. Dessa forma, haveria 4 possibilidades ao girar a pedrinha de cair. Uma para Urim, uma para Tumim e 2 possibilidades neutras, significando que Deus não falou. Muito se tenta dar explicações de como era realizada essa prática, pois não temos um molde exemplar da estola, contendo as pedrinhas Urim e Tumim, que podem significar sim e não, ou verdade e falso. No tempo do rei Saul, ele tentou buscar a Deus, mas Deus não lhe respondia por Urim, e provavelmente caísse sempre uma resposta neutra para ele. Se encontra em 1 Samuel, no capítulo 28, do versículo 6. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O rei Davi fez uso por muitas vezes da estola sacerdotal para receber respostas de Deus, quando se encontrava em fuga do rei Saul. Quando você se depara com a leitura que Davi consultou ao Senhor, foi por meio da estola sacerdotal, como podemos ler no livro de 1 Samuel, do capítulo 23, o versículo 6. Ora, Abiatã, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Era um processo de uma pergunta por vez. Exemplo, Saul subirá contra mim em Keila? Girava a pedrinha, caía em si. O povo de Keila me entregará para Saul? Girava novamente a pedrinha e caía em si. Dessa forma, seria um processo de muitas perguntas para ser respondida por meio de Urim e Tumim. O que eu quero aludir com tudo isso? Que intimidade com Deus não é para qualquer um. Não, infelizmente, intimidade com Deus não é para qualquer um. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e tinha que usar um meio de lançar a sorte em uma pedrinha, por muitas vezes para ter uma resposta de Deus. E hoje as pessoas brincam que Deus está falando a todo momento. E lembre-se que o Espírito de Deus estava atuante naquele período de tempo, em algumas classes de pessoas. Os reis, os profetas e os juízes tinham a intimidade com o Espírito de Deus, pois eles eram tomados. O Espírito de Deus direcionava a vida deles, invadia a essência do íntimo deles, estava com eles, a essas classes de pessoas. Elias tinha uma intimidade particular e profunda com Deus. Não necessitava de nenhum artifício para ter resposta de Deus. Deus falava no íntimo com Elias. Vai para Serepta. Essa cidade ficava em Sidom, na região do Fenícia, alguns quilômetros do reino de Israel, a terra natal da rainha Jezabel. Isso mesmo, a esposa de Acabe. Ele foi para a terra natal de Jezabel. Olha, brincadeira. A esposa do rei Acabe. Isso significa que Sidom era mais digna da hospitalidade para Elias do que o próprio reino do norte de Israel. Olha, imagine que a sua própria terra natal, ela não é digna de hospedar aquele representante de Deus. É necessário Elias ir para a terra natal de Jezabel, onde foi fundada Baal, de onde ela trouxe toda aquela cultura das divindades pagãs para Israel. Elias teve que ir lá na terra natal dela encontrar alguém digno, que em Israel não havia ninguém digno de hospedar
ao servo de Deus. Jesus, certa vez, exortando seus patrícios, citou em Lucas, no capítulo 4, versículo 25 do versículo 26. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. O que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava dando um tapa de pelica sobre os chefes do Sinédrio daquele período de tempo. Da mesma forma que o povo de Israel não era digno da presença de Elias, que Elias teve que sair da terra de Israel e ir para uma terra pagã, de divindades, porque lá havia alguém digno de ouvir a palavra dele. Jesus estava dizendo a mesma coisa para aqueles homens: olha, vocês não são dignos de ouvir, vou me retirar, aqui não é meu lugar, vou por terras onde querem me ouvir. Da mesma forma deu um tapa de pelica, e eles ficaram indignados contra Jesus, porque entenderam a mensagem que Jesus estava querendo trazer para eles naquela situação, fazendo aquela analogia da viúva de Sarepta. O que podemos entender na narrativa do próprio Jesus é que não havia um lugar digno na região de Israel, o reino do norte, que pudesse hospedar Elias, pois a terra estava toda corrompida pela idolatria Baal. Elias teve que caminhar por muitos dias, pois distava de muitos quilômetros até uma viúva gentia de outra nação. E outro fato interessante é que dentro de uma nação pagã, sendo uma gentia, ela acreditava no Deus de Israel, pois a palavra nos diz que Deus havia ordenado a ela para alimentar e cuidar de Elias. Elias, chegando à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha, e ele a constrangeu a buscar água para ele, e depois solicitou pão para comer. O que posso perceber nessa imagem é que você não necessita ficar soando trombeta que serve a Deus, pois o Espírito de Deus testifica se você é de Deus ou não. Pois Elias não sabia que era aquela viúva. A viúva também não sabia que ele era o homem de Deus, que seria enviado a ela. Pois ela estava à porta da cidade. Ela não estava na porta da casa dela, ela estava à porta da cidade, apanhando lenha. Uma tarefa que era dada aos homens de fazer, e não às mulheres. Duas possibilidades podemos extrair daqui. Ou ela era uma viúva, ou uma mulher sozinha, de uma a outra. Que ela não teria um homem para fazer esse cuidado para com ela. Ou ela seria uma viúva. Mas, todavia, a narrativa não diz que o Espírito impulsionou Elias e mostrou para ele, ou vice-versa a ela. Na verdade, algo testificou dentro de Elias, e da mesma forma aquela mulher, ao ver aquele homem de Deus, foi testificado que ele era a visita que foi direcionada por Deus para que ela acolhesse na casa dela. Com essa atitude dela de apanhar lenha, ainda nos concede outro sinal de sua vida, que seu filho provavelmente fosse uma criança, ao ponto de não poder ter a responsabilidade de buscar lenha para a alimentação do fogo em casa. Outro aspecto, por ser viúva, não possuía muitos recursos, pois não era dado direito naquele tempo das mulheres praticarem algum ofício para ganhar a vida. Elias lhe pede pão, e ela desabafa que não possuía nenhum alimento senão um pouco de farinha e um pouco de azeite, que seria o suficiente para uma única alimentação. A necessidade daquela viúva era tão grande para ela abrir mão do único recurso de que ela tinha para dar primeiro a Elias. Você entende o teor da situação nesse momento? Tente se colocar na mesma situação. Eu confesso que não tenho nem como dimensionar essa situação de você tirar da boca do seu filho para dar para um estranho, é algo que seria negado por 99% das pessoas, essa atitude. Ela não conhecia Elias. Elias não representa a adoração das divindades da terra dela. Elias é um foragido do reino do norte de Israel, pois Acabe e Jezabel estão à procura de Elias para o matar. 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 10. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus,
que não há uma só nação ou reinado onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou um reino afirmava que tu não estava lá, ele o fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Para você ter noção, Elias era procurado, o rei deu ordem aos seus exércitos, sai à procura desse malfeitor, vai atrás dele, traz ele aqui, eu quero ele diante de mim. O rei queria ele a todo custo e fazia com que aquelas nações jurassem se ele estava ali ou não estava, ou ali mandassem mensageiros caso ele aparecesse. Ele era o mais procurado de Israel. Para você ter noção naquele período de tempo. Olha o que essa mulher fez. Parece uma atitude impraticável. Deus sabia onde estava enviando o teu servo. Deus conhecia a submissão daquela mulher, pois não se achou ninguém em Israel que pudesse ter uma atitude similar. E a afirmação dela para Elias foi: vive o Senhor, teu Deus. Subentendendo que ela não confessava a mesma fé no mesmo Deus de Elias. A crença, normalmente naquele período de tempo, era divulgada pertencendo a um local, isso é, Deus sendo de uma região específica, pois Elias responde a ela: eu juro pelo Deus de Israel, isso é, da sua terra natal. Então, a ideia naquele tempo era do Deus local, não um Deus universal, que Deus residia na terra específica, Deus de Israel, o Deus de Sidom, o Deus da terra ali. Eles tinham essa ideologia naquele período de tempo, subentendendo que ele não confessava a mesma fé no mesmo Deus de Elias. A crença normalmente naquele período de tempo era divulgada pertencendo a um local, isso é, Deus sendo de uma região específica, pois Elias responde a ela. Elias estava em Sidom, que Baal era o Deus regente na cultura deles. O que posso subentender é que aquela mulher era uma pessoa extremamente devotada, ao ponto de crer com extrema fervura que qualquer divindade deveria ter o devido respeito por ela, pois ninguém em sua plena faculdade intelectual iria abraçar a situação preocupante de Elias. Deus somente poderia operar sua providência divina mediante um coração aberto e prontificado, pois aquela viúva colocou a vida em primeiro lugar. Isso é, a vida de Elias, a vida dela. Ela entendeu que a vida era maior do que a necessidade. Caso acontecesse de acabar a farinha ou o azeite, os três morreriam. Então, o que custaria poupar a vida também de Elias, no entendimento dela? Então, a vida era, em primeiro lugar, no conceito, na ideologia daquela mulher. Pois independente da operação do milagre da multiplicação da farinha e do azeite, aquela mulher não foi indiferente à necessidade de Elias. Lhe forneceu água, que era escasso devido a não haver chuva. Segundo a palavra proferida por Elias, ele forneceu pão, com uma certa relutância inicial, justificada por ser o último alimento dela e de seu filho, uma criança. Provavelmente ela estava ali junto com seu filho abaixo dos 10 anos de idade. A viúva praticou o ato da hospitalidade. Essa prática é mais profunda do que você possa imaginar naquele período de tempo. Quando você assumia a responsabilidade de receber alguém em sua casa, era de sua obrigação o cuidado e o cerco de toda a necessidade em torno daquele hóspede. Logo, quando recebeu 2 visitantes na casa dele, o povo da cidade queria se apropriar deles, Ló ofereceu suas filhas virgens em troca. Da mesma forma, a narrativa, no final do livro de Juízes, que o ancião acolhe um levita em sua casa, e o povo de Benjamim queria fazer mal contra aquele homem, e o ancião oferece a sua filha virgem para poupar a vida de seu hóspede, e o povo se apropria da concubina do levita e a matam. Quando se hospedava alguém, a vida, as necessidades, o cuidado e o cerco dele era de total responsabilidade do hospedeiro. E lembre-se que Elias era o homem mais procurado do reino de Israel. Aquela viúva, ao receber Elias em sua casa, estaria expondo o filho à morte, e ela também. Eu convido você a se imaginar nessa situação de ter a responsabilidade, se colocando na mesma situação de risco, isso é, a abnegação pura daquela viúva. Ela se abnegou totalmente do cuidado para com ela,
das preocupações para com a vida dela, do filho. Ao hospedar Elias ali, a possibilidade do mal bater na porta dela era muito alta. E ela ali não levou em conta nada daquilo ao hospedar Elias na sua residência. Olha, é uma atitude para poucos. Poucos faria, expondo a si próprio, expondo o filho a uma situação dessa. É muito delicado se você parar para analisar. Foi grandioso o comportamento daquela mulher. Raro e impraticável para muitos. Eu acredito ali, olha, de 100%, talvez 2% fizesse uma atitude dessa, de você expor o seu filho, expor a sua família, expor tudo que você mais prima na tua vida ao perigo. Quando ela praticou essa atitude em torno do profeta Elias. Lembre-se que Elias era um profeta que proferiu uma palavra ao rei Acabe. Ninguém sabia do potencial daquilo que estava por trás de Elias. Elias estava correndo. Se ele era tão poderoso, por que ele estava fugindo do rei Acabe? Olha quanta gente poderia levantar aqui de questionamentos na situação delicada que estava ali. E haveria todo um processo, eram os primeiros anos do surgimento de Elias. E provavelmente talvez a informação não tenha nem chegado àquela viúva, porque hoje a gente tem rádio, hoje a gente tem televisão, hoje nós temos meios de comunicação. Naquele tempo não teria meios de comunicação. A única comunicação era espiritual, como Deus direcionou Elias e como Deus falou ao coração daquela viúva para receber a um homem que apareceria para ela. Então foi a única mensagem de informação que ela tinha. E as experiências ela acabou tendo com Elias quando aconteceu o fato com o filho dela também. Que ela veio ver que Deus estava com aquele homem. As pessoas frisam muito a ação divina em torno dessa narrativa e se esquecem da figura humana, pois sem ela nada teria acontecido. Se a conduta, o comportamento, a postura, se não houvesse uma renúncia pessoal, desprovida de todos os interesses egoístas, não teria ocorrido o agir divino de Deus. Pois Deus só pode operar aonde se encontra lugar e liberdade para a ação do seu Espírito. Pois você tem o poder de impedir o agir de Deus, ou ser um instrumento de exaltação do seu nome. Isso é de competência sua, cabe a você. Pois você pode ser um impedimento do agir de Deus, como você também pode ser um instrumento para a exaltação do nome dele. É de competência sua, de competência minha. Que o nome de Deus possa ser glorificado por intermédio de nós, como nós também podemos se colocar a se negar e não se prontificar a realizar ou fazer, ou com nossa conduta ser negativa e Deus não poder operar de forma positiva por intermédio da minha vida ou por intermédio da sua vida. Ela é de competência sua, como é de competência minha. Pois se Elias não fosse obediente a Deus e não fosse para Serepta, não teria ocorrido. E se a viúva tivesse negado a receber Elias, ele fornecer água. Se ele tivesse dito, não, eu não vou dar água. A cozinhar o pão primeiro para Elias. Se ela falasse, não, eu e meu filho, eu vou te dar pão, não te conheço, eu sou estranho para mim. Você está chegando aí. Eu sei que eu recebi aqui em visão, eu recebi uma voz dizendo que apareceria um homem, mas olha, o meu coração, infelizmente, meu filho em primeiro lugar, ela poderia ter se negado. Para você entender que nós podemos impedir o agir de Deus. Aí teria que mudar todo o percurso da situação. Para você ter noção. Como poderia haver lugar para a operação do poder de Deus? É necessário você agir para que o Espírito de Deus opere sobre você, como operou em Elias, como operou naquela mulher. Deus não subjuga nenhuma vontade e nem obriga ninguém a executar o seu querer. Você pode me dizer, mas Deus não incitou os babilônicos a subir contra o seu povo? Não. Deus poderia livrar o povo, pois Deus já sabia de antemão o que aconteceria. Caberia o povo se voltar para Deus e para que Deus os conduzisse pelo melhor caminho. Pois, o que eu quero dizer é que essa nação Israel, ela foi tão... Foram, se eu não me engano, 19 reis que não buscaram a Deus. E os assírios se levantaram contra esta nação de Israel e levou todos cativos. E quando eles tentaram se levantar contra Judá, o reino de Judá, o rei Ezequias orou a Deus, num período do profeta Isaías. E ali o anjo do Senhor matou 75 mil soldados que estavam para a guerra contra Judá. Deus interviu e não permitiu. Mas aqui no caso esse povo não buscava Deus e foram levados cativos.
Depois de eles terem sido levados cativo, os assírios tentou ir até Judá para, de igual modo, intentar a guerra lá e levar eles cativo. O anjo do Senhor foi lá, mediante a oração do rei Ezequias, e matou 75 mil soldados, e nada aconteceu. Por quê? Porque Deus estava com aquele povo reconheceu a grandeza de Deus, e o rei de Ezequias estava aberto para o Senhor, e ali Deus interviu. Há duas disposições da vontade de Deus para com os homens: justiça e juízo. E é você que se coloca diante delas. A vontade de Deus é que todos usufruam de sua justiça, mas o próprio homem se coloca à disposição do juízo. Como o exemplo acima, Elias se colocou na disposição de justiça, sendo obediente e da mesma forma a viúva, cumprindo com o ato de hospitalidade, não levando em conta as consequências, e ambos receberam a justiça de Deus. A morte era certa para aquela viúva e seu filho. Ela não tinha conhecimento de Elias e não possuía onisciência para saber o futuro, e da mesma forma recebeu orientação para abrigar um homem que iria até ela. Caso ela rejeitasse, seria o último punhado de farinha e azeite da sua panela. Quantas vezes endurecemos o coração para a voz de Deus? E é certo que consequências negativas acontecerão. No caso da viúva, morte certa, pois se o milagre da multiplicação não tivesse acontecido, não teria mais alimento, pois não chovia, e era somente ela e uma criança. Não havia um homem adulto para lutar pelo mantimento pela família. Porque lembre-se, ela era uma viúva. E veio a morte da criança. O futuro, a esperança e a manutenção de serem supridas, acabando para aquela mulher. Pois os costumes naquele período de tempo diferem diferente dos dias atuais. Uma mulher não tinha direito a nada. A terra, sua casa, era herança daquela criança. Com a morte da criança, parentes mais próximos do marido dela teriam o direito de toda a propriedade. Essa mulher seria reputada uma escrava do provável herdeiro, e tinha mais, o efeito consciência que acompanhava aquela mulher. Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Foi essa a exclamação dela para Elias. Ela o questionou, perguntou. Quem não possui remorso de alguma ação ou atitude que faz lembrar você que você deveria ter agido melhor e não o fez? Eu me recordo que quando eu tinha uns 22 anos e o meu irmão caçula uns 17 anos, eu o constrangi a tirar uma camiseta que eu gostava, que ele estava vestindo no meio da rua em frente dos colegas. E depois de um ano ele morreu. A camiseta ficou, mas meu irmão nunca mais o veria. Damos tanto valor ao material e não levamos em conta a vida, o apreço a quem realmente importa em nossas vidas. Meu pai usava um relógio de camelô na época, de 10 a 15 reais, entre o ano de 97 e 98. E meu tio estava oferecendo um relógio de 600 reais na época, por 400 reais, pagamento parcelado. Isso corrigido pela inflação daria uns 2.000 reais, pois a mulher que ele estava ficando usou o cheque dele para comprar esse relógio para dar para o seu amante. Ele descobriu e tomou o relógio e quis vender para aliviar o valor que ele deveria pagar. Como eu estava ganhando bem na época, comprei, mas me arrependo de não ter dado para o meu pai. Isso me chateia, pois ele veio a óbito no ano de 2000. Sei que por muitas vezes não são reflexos da criação indiferente que meu pai me deu, e eu acabei por agir de igual modo. Mas gostaria de ter sido um filho melhor, um irmão melhor. Por fim, no ano de 2003, acabei dando o relógio a uma oferta missionária na igreja, e depois desse fato, nunca mais usei ou comprei um relógio. Não são traumas que eu tenho, apenas tenho uma consciência que deveria ter agido melhor, e oportunidades que eu deveria ter tido uma conduta louvável, e não tive. De igual modo, aquela viúva questiona o profeta, se veio trazer em memória as suas faltas passadas, aquele sentimento de que merecemos tais consequências, pois no momento que deveríamos fazer a diferença, acabamos por agir mal.
Mas o fato é que se ela não tivesse recebido Elias em sua casa, não só seu filho, como ela também teria morrido devido à fome. Mas, por muitas vezes, buscamos um culpado pelas circunstâncias adversas em meio ao caos. E ela não parou para atentar que ela não estava isenta das consequências, pois o que ela estava expondo diante da mesa para Elias era que ela estava fazendo bem em torno dele e por que adveio o mal para ela. Muitas vezes estamos tendo atitudes boas e realizando ações dignas de aceitação, e não compreendemos porque circunstâncias adversas vêm sobre nós. Eu havia aceitado a Jesus em novembro de 99 e fui batizado no dia 25 de dezembro desse mesmo ano, na Igreja Deus é Amor. E quando me deparei com a leitura do profeta Elias, dele ter sido arrebatado em corpo para o céu, eu almejei para a minha vida a mesma situação, pois eu busquei uma vida íntegra e justa no intuito de Deus me levar da mesma forma que levou Elias. Eram 3 horas de oração por dia, jejuns, entrei em um propósito de ler a Bíblia toda no período de 1 ano. Estava na sede de um novo convertido. Eu fazia oração de Daniel na igreja, que lá tinha oração de Daniel, que era das 6 da tarde até as 7 da manhã, pois a igreja abre todos os dias. E passando-se 2 anos de conversão, no começo do ano de 2002, eu participei de uma apresentação teatral, ataviado com uma toga branca, representando a Jesus na passagem do vaso de oleiro de Jeremias 18. Foi muito bonito e impactante para a minha vida. Mas, no dia 8 de junho desse mesmo ano, do ano de 2002, o mal bateu na minha porta. Era sábado, eu trabalhei até as 3 horas desse dia. Cheguei em casa por volta das 4 horas da tarde, pois trabalhava no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Havia acabado de chegar e meu irmão do meio estava soltando pipa e ganhou 2 pipas de uma só vez. Veio um adolescente por volta de seus 17 anos buscar o pipa. Meu irmão alegou que não devolveria, pois havia ganhado, que não adiantava o rapaz chegar todo exaltado. Ainda tentei ser pacificador, procurando persuadir o meu irmão de que ele havia ganhado 2, não custava devolver o outro. Não houve insultos ou nenhuma ameaça de ambas as partes. O rapaz deu as costas e foi embora. Não deu 10 minutos, o rapaz voltou com 38 na cintura, diante da nossa frente, no meio-fio da rua. Sacou a arma e começou a gesticular. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Eu fiquei sem reação. Estava eu, meu irmão caçula, primos, dentre eles crianças, umas 10 pessoas sentadas em uma escadaria da calçada, de frente para o rapaz. O meu irmão do meio, que havia ganhado pipa, estava na rua, uns 10 metros de distância à esquerda do rapaz. Eu pensei no íntimo, vou pegar o pipa e a lata de linha e dar na mão dele, pois não precisava tudo aquilo. Me levantei para pegar o pipa que o carro havia passado na rua e com o vácuo do vento dele jogou o pipa para a calçada. Mas, infelizmente, ao fazer isso, fui alvejado nas costas. A bala transpassou o intestino e o estômago. O rapaz mirou no meu irmão do meio para o alvejá-lo também. Mas um vulto o assustou. O meu irmão caçula se levantou e, de cabeça baixa, encurvado, foi para cima do rapaz para tentá-lo agarrar. Não deu tempo. O rapaz o alvejou na cabeça e, ao cair no chão, disparou outro em sua mandíbula. E disparou outro tiro em direção da escadaria, onde estava sentado todos os primos ali, as crianças, e desceu correndo a rua, que lá era uma ladeira. No momento que fui alvejado, pensei em ir correndo para casa e me esconder debaixo da cama. Teria morrido se tivesse feito isso. Uma voz me disse no coração: volta e fique próximo do seu irmão. Ao voltar à cena, era o meu irmão do meio gritando e pulando na rua para lá e para cá, gritando: ah, ah, ah! E o meu irmão caçula, deitadinho no chão, tentando engolir o sangue que a bala tinha pegado na cabeça e tinha pegado na mandíbula. Então estava sangrando e ele tentando engolir o sangue para ele não se asfixiar.
pois sangrava a cabeça e a boca. Ele pediu do irmão do meio de ser alvejado, pois, se ele não tivesse levantado para tentar agarrar o rapaz, ele não teria errado o meu irmão do meio, pois diz a palavra de Deus: há maior amor do que esse, de um amigo dar a sua vida pelo seu amigo? Ele cumpriu com esse mandamento. Ele deu a vida dele pela vida do meu irmão do meio. Porque se não fosse essa atitude dele, ele não teria livrado o meu irmão do meio. O rapaz provavelmente teria descarregado aquele 38 em cima do meu irmão do meio, porque ele veio buscar o meu irmão do meio. Pois ele veio para pegar ele. Conseguiram um carro do vizinho para levar para o hospital. Como os ferimentos do meu irmão eram visíveis, pegaram ele no colo e o colocaram no banco de trás. Fazia frio naquele dia, eu estava de blusa e como eu tinha feito pressão com as mãos, no local do ferimento não houve sangramento, estava ocorrendo uma hemorragia interna. Ninguém acabou reparando em mim, deitado na calçada. Apenas um casal de amigos viu que eu estava fazendo pressão com a mão no abdômen, percebeu que eu também havia sido atingido. Nisso, com meu irmão dentro do carro e o meu primo apoiando a cabeça dele, já saindo, gritaram: e o Fernando, não vão levar? E me levantei e saí atrás do carro, batendo na porta de trás para abrir para eu poder entrar e sentei no colo do meu primo Alexandre. Com meu irmão do lado fazendo um baita esforço para engolir o sangue, para não se asfixiar no próprio sangue. Se eu não tivesse sido obediente à voz, teria morrido debaixo da cama, pois por não haver nenhum vestígio visível de sangramento, para todos não havia sido atingido. Eu não tinha sido atingido. Eles não perceberam que o rapaz também me alvejou nas costas. Ao chegar no hospital, eu saí do carro e comecei a entrar na entrada da área de emergência gritando: salva o meu irmão! Salva o meu irmão! Pelo amor de Deus! Só tinha uma sala disponível para a cirurgia e optaram por dar prioridade para mim. Entubaram meu irmão e mandaram para outro hospital. Fizeram a reconstrução do meu intestino e estômago e depois de 5 dias recebi alta. No dia 13, uma quinta-feira, às 3 horas da tarde. O meu irmão infelizmente veio a óbito nesse mesmo dia. Às 23 horas, recebemos a ligação em casa que ele havia morrido. Eu ainda viria a passar por mais 4 cirurgias, pois a reconstrução do intestino veio a vazar fezes dentro de mim. Então quando eles costuraram o intestino, na costura ali começou a vazar, ela não cicatrizava. Tiveram que me abrir, colocar o intestino para fora por um período de 3 meses, para fazer uma nova cirurgia. Voltei depois de 3 meses, tentaram reconstruir, me abriram e reconstruir de novo. Começou a vazar novamente. Tiveram que me abrir e colocar as 2 pontas, tanto do reto como a que saía fezes. E eu usei uma bolsinha de colostomia do lado do abdômen. Somente na 5ª cirurgia conseguiu dar solução. Por um período de 1 ano eu fiquei nesse cativeiro, usando uma bolsa de colostomia. Com a perda do meu irmão, a minha mãe, ela surtou, tivemos que internar ela por 3 meses. Tive que assinar um termo de responsabilidade para dar choque na cabeça dela, para que ela pudesse retornar. Foi um momento muito difícil, muito delicado. Sem pai, irmão caçula morto. Eu não sabia se iria sobreviver com a bolsa de colostomia. O meu irmão do meio, com um grande pesar de tudo que aconteceu, talvez com a consciência muito pesada que fosse o responsável de toda aquela situação. Muito delicada a situação, muito delicada mesmo a gente estava. Ninguém está isento de fatalidade. Eu não entendi porque o mal bateu à minha porta. Se eu estava fazendo certo, estava servindo a Deus de todo o meu coração. Os irmãos da igreja me visitaram nesse momento de dificuldade. Em algumas palavras que eu ouvia era que eu estava em pecado e Deus estava me punindo. E o pior, a palavra de sentença sobre você dura. Você precisa de uma palavra de consolo, de amor, e vinha uma palavra de cobrança, lançando você mais ainda no abismo. E eu sem entender toda aquela situação, me questionava: Senhor, se eu sou merecedor de tudo isso, e aquele que comete orgias dentro da sua casa? E aquele que desvia o dinheiro da sua casa? Ele é digno de quê, Senhor? Se tudo isso está vindo sobre mim, se eu servir o Senhor e tenho servido fielmente na sua casa,
procurado viver uma vida correta e reta. E o mal veio até minha casa. Eu não fui atrás do mal. Eu não estava dentro de um bar. Eu não estava no local propício. Eu tinha acabado de chegar do meu local de trabalho. Um rapaz exemplar. Igreja, trabalho. Cheguei em casa e o mal bateu, veio até nós. Nós não fomos à procura do mal. Nós não cometemos nenhum delito contra ninguém. Nós não convidamos aquele mal. Mas ele chegou. Outro, porque eu tenho interpretado a peça teatral do Vaso-Olheiro, eu não era digno e Deus estava me cobrando. Olha a ideologia dos irmãos, olha a mentalidade, a consciência. Só Deus para preparar os seus servos de Deus para ter uma palavra que possa trazer, sabe, graça. Oh, Jesus, viu? Olha, mas eu acredito que é o suficiente aqui para dar algumas lições. Eu poderia aprofundar, falar muito mais, mas ia ficar muito extenso aqui. Muito mais se aconteceu, mas só vamos ficar por aqui, por todos esses fatos. Mas o que eu quero trazer aqui, olha, ninguém está isento de tragédias. O apóstolo Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Jesus foi crucificado fazendo o que era correto, o que é certo naquele período de tempo, e o crucificaram e o mataram. Aquela viúva teve a restauração da vida de seu filho. Ela precisava demais daquele filho, pois era a garantia de um futuro próspero e a permanência de sua propriedade. Inúmeras vezes não entendemos o agir de Deus, porque o justo sofre, porque o ímpio prevalece. O que eu sugiro a você é que deposite a sua confiança no Senhor, mesmo você não entendendo nada das circunstâncias adversas. Creia, confie, espere no Senhor, pois em passos verdejantes Ele nos faz caminhar. Mesmo que você esteja caminhando no vale da sombra da morte, mas o Senhor estará com você. E mesmo que aconteça qualquer fato, Deus sabe de todas as coisas, pois muito mais Ele tem para nos oferecer. Pois estamos acostumados a ouvir relatos de vitórias e conquistas. Não estamos preparados para lidar com perdas, com tragédias. E quando ocorre, as pessoas logo colocam um jugo mais pesado ainda sobre nós. Pois entende sua visão que os que servem a Deus não passam por dificuldade, por perdas ou tragédias. E suas vidas é isso. É um mito. Isso é um mito. Pois o que sucede ao ímpio também sucede aos servos de Deus. Ninguém está isento de passar calamidade, dificuldade. Implementamos um conceito que se você sofre algum mal é porque está sendo provado por Deus ou punido, pois observamos o superficial. Pois ocorre uma tragédia em um local, acabamos por não termos sensibilidade e rotulamos por pessoas merecedoras de tais castigos. Isso demonstra o quanto nosso coração está longe de Deus, pois não choramos com os que choram. A palavra fala, chorais com os que choram. Alegrai com os que se alegram. Regozijai com os que se regozijam. Participai. Participai. Estamos vivendo uma geração fria e sem empatia para com o teu próximo. A questão é como lidamos com as circunstâncias. Continuando fiel a Deus ou negando a fé, por achar que somos intocáveis. Tudo o que aconteceu com Jó ficou registrado como um lembrete de perseverança e fidelidade. E você pode estar sendo um exemplo de resiliência para muitos em sua caminhada. Sabe, resiliência é aquele que passa por tudo aquilo e ele supera aquelas dificuldades. Ele suplanta tudo que passou. Ele não leva em conta. Jó foi resiliente. Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu a sua riqueza, perdeu a sua propriedade, perdeu a sua estima, perdeu a admiração que as pessoas tinham por ele. E ele teve que ter resiliência e dar a volta por tudo isso. Imagine o coração daquele homem, a sua mente, a sua consciência. E ele passou por tudo aquilo e superou. E teve uma renovação de vida. Teve que recomeçar. E às vezes nós temos que recomeçar em nossa caminhada. Temos que dar início novamente. Infelizmente estarei finalizando, mas esse conteúdo é desde já. Peço desculpas por terminar com uma reflexão que não estamos imunes às tragédias, perdas ou derrotas.
Pois vendavais, terremotos, guerras, todos os adventos podem ocorrer em nossa volta. Mas em tudo isso, Jó não pecou, manteve-se fiel. E você? Está se mantendo fiel? Mesmo com as lutas, com a dificuldade? Ou você está tentando olhar a vida do seu próximo, imaginando por que ele alcança, por que com ele dá certo e comigo não dá certo? Talvez as estratégias que você está usando não estão sendo as corretas. É necessário pedir a Deus, se colocar na obediência de Deus. E mesmo que tudo aconteça, eu exclamarei que nem Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu confesso que eu queria ter dado a minha vida no lugar do meu irmão. Que o meu irmão pudesse ter ficado, eu pudesse ter ido. Mas não foi dessa forma. E nem por isso eu tenho que ficar preso a esse tipo de sentimento. Eu tenho que dar continuidade, como você também tem que dar continuidade. Se a tragédia bateu a sua porta, se você teve uma perda muito profunda de um marido, de filhos, de um ente muito querido, de uma mãe, de um pai, o que sucede a você sucede também ao seu próximo, ao seu vizinho. Ninguém está isento. A morte chega para todos, a dificuldade vem para todos, como a bonança também vem. O que eu quero deixar para você, para reflexão, é uma palavra que fica em Romanos, capítulo 8, do versículo 28. Essa palavra falou muitas vezes ao meu coração, que é: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo decreto de Deus. Independente das circunstâncias, deposite na mão de Deus, confie nele, acredite e creia, pois estamos de passagem e viveremos na eternidade com o Senhor. Então, é momentâneo, é leve e momentâneo, como diz Pedro. As nossas aflições não se compara com o que havemos de herdade a receber no céu. Então, eu acredito que hei de estar na morada celestial junto do meu irmão. Se eu não pude viver alguns anos aqui com ele na terra, viverei na eternidade junto do céu. Que assim seja. Feita a vontade do Senhor. Porque por muitas vezes tive que relutar com isso. E ali eu depositei na mão do Senhor e falei: Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Que você possa colocar isso em seu coração. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estaremos dando continuidade, falaremos agora na próxima série em relação do confronto de Elias e os profetas de Baal, que ora e fogo desce do céu. É muito bom quando o poder de Deus manifesta em nossas vidas, mas o poder de Deus tem as suas multifacetas de operar, às vezes em calmaria, às vezes em vendavais, e às vezes Deus quer trabalhar nesta manhã na minha vida e na sua vida, na calmaria. Então, fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.